Lamentações. Eu gostaria de convidar você que tem a Bíblia em casa, que pudesse abrir a palavra de Deus, para que juntos possamos passear, possamos fazer uma viagem na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, e sermos abençoados ali com o que Deus tem para falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lamentações, nós vamos ler no livro de Lamentações, no capítulo 3, nós vamos estar lendo do versículo, a partir do versículo 21 ao 23. Glória a Deus. Já está na tela aí, quem está conosco. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, para a glória de Jesus. Ele diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos por as suas misericórdias, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Olha só, nós vamos iniciar a palavra de Deus, que tem como título o que devemos trazer à memória. O profeta Jeremias aqui, ele vivendo, a nação de Israel vivendo aqui um momento muito triste, um caos, vivendo aqui um período em que a Jerusalém, o templo de Jerusalém sendo destruído ali por Nabucodonosor, e eles estão vivendo um momento de aflição, eles estão vivendo momentos de terror, momentos difíceis que eles estão passando nessa hora, e é tão difícil, é tanta dor, que Jeremias agora ele começa aqui a falar, e ele diz no versículo, a partir do versículo 21, ele diz: trarei à memória aquilo que me dá esperança, trarei à memória aquilo que me dá esperança. Isso é muito forte, porque quando ele fala trarei à memória aquilo que me dá esperança, então nós entendemos que Jeremias está falando que o que pode trazer esperança a ele é as misericórdias de Deus, o que pode trazer esperança a ele são a fidelidade do Senhor. Então o profeta ele começa aqui clamando ao Senhor, mas também relatando aqui, trarei à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Quantas das vezes nós estamos vivendo, e logo no momento que nós estamos vivendo um momento de aflição, um momento em que muitas pessoas estão sofrendo, e muitas pessoas estão vivendo um momento de medo, em que a sua memória, a sua mente, elas são dominadas pelo medo, são dominadas pelas dificuldades da vida, elas são dominadas pela luta que estão passando, e a mente é dominada pelo aquilo que pode enfrentar lá na frente, e as pessoas elas começam a ficar presas dentro da aflição, da luta, da dificuldade e da dor que está passando. Jeremias e a nação de Israel estavam vivendo esse momento, eles estavam dentro de uma situação em que eles estavam vivendo dor, tristeza, angústia, e eles estavam vendo que tudo em Jerusalém estava sendo destruído. Mas Jeremias, ele começa a lembrar das coisas boas que Deus tem feito. Ele começa a lembrar das coisas boas que Deus tem prometido à nação de Israel. Ele começa a lembrar das coisas, da misericórdia de Deus. Ele começa a lembrar da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus para com as pessoas que buscam a Ele, para que as pessoas que se arrependem e que buscam ao Senhor. Esse capítulo está falando em que Jeremias, ele está chamando ao povo para trazer à sua memória aquilo que pode trazer esperança a eles, porque eles estavam vivendo um tempo em que a mente deles estavam presos somente à luta, à dificuldade, estavam presos somente à tristeza das coisas que eles perderam e do momento de aflição que eles estavam vivendo, da dor que eles estavam sentindo dentro do coração. E Jeremias aqui, ele trabalha buscando ao Senhor, chamando ao povo a reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu pecado e buscar o arrependimento, porque quando ele traz isso, arrepender, reconhecer o pecado e arrepender, traz a manifestação de Deus na vida da pessoa, traz a manifestação de Deus na nação de Israel, restaurando. E outra coisa, Jeremias, dentro desse capítulo também nós podemos aprender que ele está falando que nem tudo está perdido, que a nação de Israel ainda tem um Deus que tem promessa sobre essa nação, um Deus que fez promessa sobre essa nação, e um Deus que é fiel e um Deus que é misericordioso. Porém, Deus, ele quer buscar, ele quer encontrar no coração do homem o arrependimento, ele quer encontrar no coração do homem o reconhecimento do seu estado pecaminoso, para que o homem busque esse reino de Deus através do arrependimento e haja a manifestação de Deus dentro do homem e no coração do homem. O que devemos buscar ou trazer à memória. Eu preciso, e a nação e a geração que nós estamos vivendo, e a igreja do Senhor Jesus, quer ter muito
Então, Jeremias aqui, ele nos alerta. Busca trazer à sua memória aquilo que vai te dar esperança. Pare de viver preso na tristeza, preso com sua mente na aflição, preso com sua mente nessa dor, preso com sua mente nessa tristeza. Ou seja, nesse momento que você está passando, onde muitas das vezes você vê tudo fechado, onde você olha e não vê uma porta, onde você olha e não vê uma saída, onde parece que tudo está desabando sobre você, a nação de Israel estava assim. Mas Jeremias, ele busca e diz, não, olha só, tem esperança, há esperança. Agora é preciso trazer a memória, vamos lembrando, precisa trazer a memória a misericórdia do Senhor, precisa trazer a memória a fidelidade do Senhor. Aí, se Jeremias fosse voltar no passado, lembrando o povo do que Deus tinha feito, então traria um ânimo ao coração do homem. Muitas das vezes você tem uma vida desanimada, sem esperança, sem ação, sem reagir, e muitas das vezes você tem isso, por quê? Porque você não busca a memória daquilo que Deus tem feito na sua vida, você não busca a memória daquilo que Deus tem feito por você. Aí muitas das vezes você fica com essa mente presa dentro da dificuldade, da luta. Mas olha só, nós cristãos devemos trazer à memória aquilo que dá esperança à nossa vida. Olha só o que diz aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 1, Deuteronômio. Nós vamos aqui, devemos trazer à memória sempre o benefício de Deus à nossa vida. Olha só, Deuteronômio, nós vamos colocar na tela, nós vamos ler junto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Ao versículo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, em nome de Jesus. A gente acompanhar versículo por versículo aqui. Versículo em nome de Jesus. Capítulo 8, versículo 1 e 3, ele diz o seguinte. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivas e vos multipliqueis e entreis e possuas a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Olha só, no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 1 ao 3, olha só, nós devemos trazer à memória os benefícios de Deus. Se a gente for ver o versículo 1, ele está falando que devemos ver que a obediência aos mandamentos do Senhor, a obediência aos seus mandamentos nos garante a entrada no reino de Deus. É a obediência aos mandamentos do Senhor que garantia a nação de Israel entrar na terra prometida. Então, o Moisés está dizendo aqui, no versículo 1, ele está dizendo, todos os mandamentos que hoje eu ordeno, guardareis para cumprir. Tenha um cuidado de cumprir esses mandamentos. E aí ele diz, para que vivas, ou seja, para que vivas e vos multipliquei e entrarei para possuir a terra prometida. Nós entendemos que esse versículo nos fala da entrada no reino de Deus, e como eu posso alcançar a vida. A vida, ela é alcançada por meio da obediência aos mandamentos do Senhor. A obediência traz a vida e a vida eterna. A obediência traz a garantia de entrar no reino de Deus. No versículo 2, ele diz o seguinte, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante os 40 anos. Ou seja, aprenda. Nós aprendemos que a Bíblia, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Muitos a têm como quem contém, mas ela é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que o ser humano, ele alcança a vida, ou seja, a vida do ser humano, ela não consiste só em bens materiais, mas a vida do ser humano, ela consiste no bem-estar tanto físico
como espiritual. Ou seja, eu preciso obedecer para que eu tenha vida. O Deus Altíssimo, Deus Poderoso, quando eu vou buscar as coisas de Deus na minha mente, eu consigo buscar os benefícios do Senhor. Deus tirou o povo de Israel do Egito e conduziu o povo de Israel no deserto. E no deserto, a Bíblia diz que Deus deixou esse povo ali. Eles ficaram ali para que eles pudessem aprender a obedecer ao Senhor e entender que eles dependiam de Deus. Mas olha só, o que a Bíblia fala aqui a respeito no versículo 2, a respeito de ele nos ensina que nós devemos agir. Como nós devemos agir? Como nós vamos agir dentro de uma situação em que Deus nos coloca dentro de uma prova? Como eu e você, nós vamos agir dentro de tudo que está acontecendo? Como vai ser a nossa ação? Como vai ser dentro de tudo de toda a situação que nós estamos passando, assim como o povo dentro do deserto, o que ele estava passando? Como eu vou agir? O agir nosso dentro de qualquer situação é a obediência ao mandamento do Senhor. Deus colocou o povo no deserto para que eles, não só Deus conhecesse o que estava no coração deles, porque Deus conhece todas as coisas, mas para que o povo, o próprio homem, conhecesse o que estava dentro do coração dele. Porque dentro de uma situação, como eu vou agir? Dentro de uma situação, como eu vou agir? Então, dentro de um deserto, como eu e você, nós vamos agir. Então, nós passamos e Deus nos permite entrar dentro desse deserto para que a gente possa saber como eu vou agir dentro desse deserto. Porque quando tudo está bom para mim, quando tudo está bom para você, nós agimos de forma fácil diante de Deus. Mas quando chega a prova, e como eu vou agir dentro dessa prova? Ou seja, agir dentro da prova é como eu vou responder, como eu vou obedecer. Ou seja, a minha ação e a sua ação dentro da prova é continuar obedecendo a palavra de Deus. É continuar trazendo a memória, como diz no versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho por onde tu andaste. Te lembrará que no deserto a tua roupa não envelheceu. Se você ler todo o capítulo, depois você vai ver, a tua roupa não envelheceu. Tu comeu maná, tu comeu pão no deserto, Deus te alimentou de água. A tua roupa ficou 40 anos sem ela envelhecer. Deixa eu te dizer uma coisa, a caminhada do cristão é caminhada de milagre. A caminhada do povo no deserto foi caminhada de milagre. Foi milagre por cima de milagre. Foi manifestação de Deus por cima de manifestação. Foi ação de Deus por cima de ação. Foi Deus se manifestando em todo o tempo que o povo precisava. Ou seja, aqui nós devemos aprender que devemos trazer à memória os benefícios de Deus, aquilo que Deus age na nossa vida, como Deus trabalha na nossa vida. Nós passamos por deserto, passamos, mas é dentro do deserto que nós devemos agir de forma obediente para agradar a Deus. Agora, olha só, no versículo 2 ainda, ele nos ensina como reagir, ou seja, resistir, como eu vou responder dentro da aflição, como eu vou responder dentro do problema, como eu vou responder dentro da luta. Ou seja, como eu vou responder dentro da caminhada? Nós, como igreja hoje, isso era a nação de Israel, estava ali. Eles tinham que ter uma ação, eles tinham que agir. E ele agir era responder. Agora eles tinham que reagir. Ou seja, reagir significa como eu vou responder, obedecer e responder. Eu tenho que obedecer e ter uma ação. E ter que responder dentro da crise, o problema que vem contra mim. Eu tenho que resistir, aliás. Reagir é resistir o problema que vem contra a minha vida. A caminhada da igreja sempre foi de deserto. A caminhada da igreja também, como a nação de Israel, sempre foi de perseguição, sempre foi de luta, sempre foi de deserto, sempre foi de momentos difíceis. Mas aí como nós, igreja, vamos agir dentro de tudo isso? Como nós vamos reagir dentro de toda essa luta que estamos passando e que podemos passar? A vida do cristão na terra não é ainda o céu. Eu posso viver um pedaço do céu, mas o crente caminha em direção ao céu, em direção ao lugar onde Jesus preparou para mim e para você. Olha só, no versículo 3 nós aprendemos que a Bíblia ela não contém, como eu já falei, a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, e que a vida do homem não consiste meramente nas coisas materiais, mas no bem-estar, tanto físico como espiritual. Olha só, aqui, tanto Moisés falou esse versículo, como Jesus usou esse versículo na tentação, no deserto. Repara que o Filho de Deus, ele é batizado e o Espírito Santo primeiro leva ele ao deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites. O próprio Filho de Deus, ele passou o deserto, ele venceu o deserto. Isso traz à minha memória uma coisa: Jesus venceu o deserto para me vencer. Agora, como eu vou agir, como eu vou reagir dentro do deserto? Eu vou reagir dentro do deserto e agir
voltando a minha memória ao que Jesus fez por mim. Porque a nação de Israel ela tinha que fazer era voltar a memória dela aquilo que Deus fez. A promessa de Deus, que ele não falha na sua promessa, como diz lá em Jeremias, trarei à memória, em Lamentações, trarei à memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode dar esperança para mim e para você é a misericórdia de Deus. O que pode dar esperança para mim e para você é a fidelidade do Senhor. E isso é a graça derramada sobre o homem, sobre a vida do homem. Olha só, vamos ler lá em Salmo 77, do versículo 10 ao 12. Ou seja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não fique preocupado com o seu físico somente. Acima disso, se preocupe com sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual hoje? Como você está agindo e reagindo dentro da situação que nós estamos vivendo? Ou qualquer outro tipo de luta que você está passando? Como você vai agir dentro disso? O profeta Jeremias, Lamentações, ele nos traz isso. Essa aula pelo Espírito de Deus na vida dele. Ou seja, nos ensina isso. Trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Grava isso. Busca na sua memória. A sua memória tem que estar nas coisas de Deus. A sua mente tem que estar ocupada com as coisas de Deus. E Paulo já falava isso em Colossenses. Em Cristo Jesus, já que estamos, a nossa mente tem que estar buscando as coisas de cima. Pensando nas coisas de cima. Nós temos que estar buscando as coisas de cima e não da terra. Paulo já entendia isso também. Todos aqueles que andam com Deus entendem isso. Abraão entendeu que a promessa de Deus, a terra, Deus tinha uma terra muito melhor para ele. Ele pisou, andou na terra como peregrino. Mas ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Você anda nessa terra, mas você não pertence mais a este mundo. Você pertence a Cristo Jesus. Então a sua mente precisa estar ocupada com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Todo aquele que traz à memória os benefícios de Deus, que traz à memória a misericórdia e a fidelidade de Deus, ele consegue agir da forma certa, em obediência, ele consegue reagir da forma correta dentro de toda tribulação e luta, porque está ocupado com as coisas de Deus, tem esperança e tem fidelidade de Deus no coração, crê nisso para a glória de Deus. Salmo 77, versículo 10 ao 12, olha só o que diz aqui. E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das boas obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em toda a sua obra, em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Olha que coisa maravilhosa o salmista fala aqui. Ou seja, a única maneira de fazer a aflição passar, a única maneira para fazer com que a dor, a aflição, a luta venha passar, é trazendo à memória as bênçãos de Deus, é trazendo à memória os benefícios de Deus. O salmista, ele fala aqui no Salmo, ele diz, trarei à memória, buscarei a memória. Eu sei que o problema é meu, a enfermidade é minha, mas eu trarei à memória as bênçãos de Deus, ao que Deus tem feito na antiguidade. Deus não mudou, ele continua operando as suas maravilhas, ele continua livrando ao homem, aquele que crê, que acredita, que busca na memória aquilo que Deus, as bênçãos do Senhor. No versículo 11, o salmista diz, o que temos de recordar são as coisas que Deus tem feito, as coisas que Deus tem manifestado e tem feito na sua vida, na minha vida. Nós temos que recordar e buscar as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Ou seja, no Salmo 2, nós entendemos que não só recordar das coisas que Deus tem feito, não só trazer à memória as coisas que Deus tem feito em nossas vidas, mas nesse versículo 12 nós entendemos que não é só lembrar, não é só trazer a lembrança, mas é meditar naquilo, é falar daquilo que Deus tem feito. Ou seja, nós, igreja, nós temos a missão de não só lembrar do que Jesus fez por nós na cruz, nós temos também que meditar naquilo que ele fez por nós na cruz. Nós temos que falar do que Jesus, Deus fez por nós, por meio do seu Filho. A nação de Israel, ela tinha por obrigação não só trazer à memória aquilo que Deus tinha feito por eles, não só trazer à memória as promessas de Deus, mas eles tinham que meditar. Deus, quando fala com Josué, ele diz, Josué, medita nesse livro da lei, dia e noite. A meditação, ela faz com que a sua mente seja saudável. A meditação na palavra de Deus e nos benefícios de Deus, nas bênçãos de Deus para com as nossas vidas, faz com que a nossa mente seja saudável,
faça com que a nossa vida seja curada, saudável. O salmista estava doente, ele diz, a enfermidade é minha, mas ele sabia que Deus poderia sarar. Era muito mais fácil ele encontrar a cura buscando e lembrando da bondade de Deus, da misericórdia, da graça do Senhor Jesus. E nós, como igreja, devemos fazer a mesma coisa, sempre trazendo à memória aquilo que Deus tem feito por nós, vivendo uma vida de meditação na palavra do Senhor, vivendo uma vida onde nós anunciamos, somos testemunha das coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Ou seja, os apóstolos, eles viram Jesus fazer toda a obra, eles viram Jesus morrer na cruz, e eles viram Jesus ressurreto, ressuscitado, e eles foram testemunha do Senhor Jesus, e eles foram bem-aventurados, foram abençoados, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e crê, e anuncia Jesus, e fala, e medita, e crê nessa misericórdia e fidelidade do Senhor. É tempo da igreja pensar sobre isso e trazer mais à sua memória as coisas espirituais, trazer mais à memória aquilo que pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao reino de Deus. Jesus, quando o diabo falou com ele, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não estava preocupado com o seu físico, Jesus estava preocupado em obedecer a palavra do Senhor, estava preocupado em cumprir o que a palavra diz. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Repare que lá no final, o diabo se retira e os anjos servem o Senhor Jesus. O melhor alimento nosso é o alimento que vem abençoado pelo Senhor. O melhor alimento nosso é o alimento que vem pela mão de Deus nas nossas vidas, que Deus ele traz a nós. O melhor alimento da nação de Israel foi o que eles comeram no deserto, que era o pão, o maná que desceu do céu. Ou seja, a água que Deus ele purificou ali no deserto, a rocha, a água que saiu da rocha, porque essas coisas tudo apontava para Jesus Cristo. Era sobrenatural, aconteceu porque Deus fez acontecer. Deixa eu te falar, o melhor alimento do homem é o sobrenatural de Deus, é a manifestação do Espírito Santo na vida do homem. O melhor alimento é a manifestação do Espírito Santo no nosso coração, relembrando, trazendo a memória e fazendo com que eu tenha uma vida de meditação na palavra de Deus. Por quê? Porque existe exército, existe guerra espiritual, e se o homem não medita nesta palavra dia e noite, ele não vai vencer os inimigos, ele não vai vencer as aflições e a luta, porque Josué só venceu porque ele obedeceu a Deus, ele teve bom ânimo, meditou na palavra, creu na promessa e caminhou em direção ao alvo, enfrentando os desertos, os obstáculos e a luta, seus inimigos. A igreja é assim, a igreja ela crê na palavra do Senhor, ela medita na palavra do Senhor e ela sai espalhando a palavra de Deus, meditando e caminhando em direção à coroa da vida, como Paulo. Eu me apresso em direção ao prêmio, o prêmio celestial, o prêmio que é celestial, não é terreno. Muitos estão correndo atrás de prêmio terreno e não estão preocupados com o celestial. Eu e você devemos estar preocupados com o celestial. Todo homem na terra deve estar se preocupado com o celestial. Para me preocupar com o prêmio celestial, eu tenho que me preocupar com a minha vida espiritual. E todos estão preocupados, muitas das vezes, a maioria, estão preocupados com sua vida física, com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai ser amanhã, não importa. Amanhã pertence a Deus. Faz o que é para Deus hoje. Faz o que é da vontade de Deus hoje, ou amanhã é de Deus, ou amanhã Deus proverá. O que você tem que fazer é obedecer, ter uma ação, reagir e agir da forma que vai agradar a Deus, da forma mais certa diante dos homens, para a glória de Jesus. Olha só, caminhando aqui, vamos abrir em Jeremias, em nome de Jesus, perdão, vamos abrir aí em Salmo 42, 11, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Salmo 42, 11. Glória a Jesus. Salmo 42, versículo 11, ele diz o seguinte: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é salvação da minha face, ou saúde da minha face. E o meu Deus, olha que coisa maravilhosa, o salmista diz: por que, alma? Por que te abate dentro de mim, ô minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Ou seja, espera no Senhor, porque eu ainda louvarei o Senhor. Ainda louvarei, porque Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Olha só, olha só. Vamos seguir nesse salmo ainda, vamos ler lá em Romanos 12, 12, para a glória de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus.
12, 12, ele diz assim, Romanos 12, 12, ele diz assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. O salmista diz que a alma dele estava perturbada dentro dele. A alma dele estava aflita. E ele diz, espera no Senhor. Ele é a minha salvação. Ou seja, Paulo em Romanos 12, 12, ele diz o seguinte, ou seja, alegra-se na esperança, persevera na tribulação, persevera na oração. Olha só, a igreja ela precisa trabalhar com isso. Não deixar com que sua alma fique perturbada. Não deixar com que a sua vida entre em um estágio de depressão, estágio de tristeza e caminhe pelo um deserto, direi com mão contrária. Temos que andar no deserto, mas com Deus. Se tem que estar no deserto, tem que estar com Deus. Se tem que estar no momento difícil, tem que estar com Deus. Jeremias estava no meio da aflição, estava no meio de toda a dor que a nação de Israel estava passando, mas ele estava com Deus. E por um momento ele traz ali o povo, faz com que o povo volte a sua memória a Deus. Faz com que o povo entenda que nem tudo tá perdido, que há esperança, e a esperança está a trazer a sua memória a Deus, trazer a sua memória na misericórdia, na fidelidade, na promessa de Deus. Olha só, vamos lá para Jeremias, capítulo 29, versículo 11, versículo bem conhecido, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vou esperar o irmão colocar na tela para a gente ler junto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele diz o seguinte, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E outra tradução, para vos dar um futuro, para dar um futuro a melhor, vamos dizer assim. Olha só, Jeremias, esse versículo está falando que Deus, ele tem pensamentos de paz para com o homem, e não pensamentos de mal, para com o homem que obedece a sua palavra, com o homem que obedece os seus mandamentos, que tem uma vida de arrependimento, ou seja, que espera no Senhor em tempos difíceis. Ele diz, olha, pensamentos de bem eu tenho a vosso respeito, ou seja, para dar a vocês um fim, um futuro, para dar a vocês um futuro melhor, uma esperança melhor, para que todos aqueles que obedecem a sua palavra, para todos aqueles que obedecem os seus mandamentos. Olha só, deixa eu ler aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, para dar a nós paz e bem e não mal. E outra tradução, para nos dar um futuro melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O que esperamos em tempos difíceis, né? O que esperamos em tempos difíceis? Como conseguiremos? Qual é a nossa esperança em tempos difíceis? A nossa esperança está em Jesus Cristo. E o futuro melhor que Deus promete para nós, ou seja, trazer para nós um futuro melhor, para nos dar um fim e um futuro, esse futuro está em Cristo Jesus, naquilo que Ele nos promete. Ou seja, Ele traz para nós, Ele quer dar para nós uma esperança em tempos difíceis e um futuro para nós, e o futuro para toda a humanidade é a vida eterna. O futuro para toda a humanidade, a esperança nossa está no Senhor. O fim que espera e um futuro. E outra tradução para você entender melhor o que Jeremias está querendo falar, o que Deus está querendo falar por meio de Jeremias. Esperança e um futuro melhor. Ou seja, para todos nós, a nossa esperança está em Cristo Jesus. E o nosso futuro está na sua promessa, a vida eterna que Ele nos dá. Então a igreja ela precisa trazer à memória que Deus ele tem planos bons para nós. Deus tem planos bons para o homem que está vivendo uma vida de arrependimento. É lógico que Deus tem um plano bom para toda a humanidade. Mas eu e você, nós precisamos entender que a nossa esperança está em Cristo. E o nosso futuro na sua promessa. E sobre a graça que está sobre nós. Entendemos isso hoje. Sobre o Espírito Santo e sua palavra. Entendemos isso hoje. E nós entendemos. E olha só o que diz lá em Pedro. 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3, para a glória de Jesus.
Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para a viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. A esperança do homem está em Jesus Cristo. A esperança do homem está em Jesus, que morreu e ressuscitou, venceu a morte para nos dar a vida eterna, para nos dar a esperança. Jesus, ele morreu para dar esperança à humanidade que estava sem esperança. Ele morreu para dar esperança ao homem que estava sem esperança, a mim e a você. Ou seja, Pedro está dizendo aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, o que é que Jeremias chama o povo para trazer à memória? Misericórdia de Deus. Aí ele diz, nos gerou para uma viva esperança. Trazer o quê? Esperança. Trazer à memória a esperança segundo a misericórdia de Deus. E aqui nós entendemos pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o homem não tinha esperança, mas Jesus venceu a morte para dar esperança ao homem. Então hoje o homem tem esperança. Agora é preciso você trazer à memória o que Jesus Cristo fez, a obra de Jesus Cristo para a redenção do homem, para dar vida ao homem. Olha o que diz aí no livro de Tito, no 3:7. Oh, glória, aleluia. Temos esperança viva, a esperança viva. A esperança é viva no homem por meio de Jesus Cristo. É a única forma de ter esperança viva em Jesus Cristo. Não tem outro meio. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Tito 3:7, ele diz assim, olha só que esperança Deus nos dá nesse versículo, nessa passagem. Aleluia. Ele diz o seguinte, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Somos justificados pela graça de Jesus. Nós somos justificados pela sua graça. Aí nós nos tornamos, nós estamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, temos a esperança da vida eterna. E nós precisamos sempre meditar sobre isso. Nós precisamos sempre falar sobre isso. Nós precisamos sempre lembrar sobre isso. Trazer à nossa memória isso. Quando o homem não traz isso à memória dele, quando o homem não medita sobre isso, quando o homem não fala sobre isso, isso vai sendo apagado da sua memória. E sendo apagado da sua memória, ele começa agora a andar por um caminho em onde Deus não está. Por isso, Jeremias, ele chama a nação de Israel para que, no livro de Lamentações, para que ela volte ao Senhor, para que ela reconheça o seu pecado. O homem, ele alcança esperança, o homem, ele alcança vida eterna, ele alcança uma vida com Cristo, quando ele reconhece o seu pecado e vai até Jesus, para que ele possa ressuscitar ele, primeiro, uma vida espiritual morta, para dar ele uma vida eterna com o Senhor. Amém? Olha só, Romanos 8, nós vamos ler Romanos 8, 24 e 25, para a glória de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Paulo fala em Romanos 8, 24 e 25, ele diz o seguinte, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperança? Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Glória a Deus. Olha só que coisa linda. O que não pode dar esperança ao homem é o que o homem vê. O que pode dar esperança ao homem é o que o homem não vê. Paulo diz o que pode nos dar esperança. Ou seja, o que pode nos dar esperança? Ora, esperança não é o que se vê. A esperança não é... O que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê como esperança? Olha que coisa, ele diz, mas o que esperamos, mas se esperamos, o que não vemos, com paciência esperamos. Olha só, o que os nossos olhos vê não pode dar esperança, mas sim o que os nossos olhos não vê. Paulo está dizendo no versículo 12, no versículo 25, ele fala, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Ele está declarando que está chegando o tempo em que nós vamos ver essa esperança que Deus é feita em nome de Jesus Cristo.
E que nós temos que ser conscientes de que o que nossos olhos vê não pode nos dar esperança, mas sim o que os nossos olhos não vê, que é aquilo que Jesus nos promete, a vida eterna, que é morar com ele, a vida eterna, que é estar em lugar preparado por ele, a vida eterna. Paulo disse, isso os nossos olhos não estão vendo. Então é isso que nós temos esperança, na promessa de Jesus. Nós temos esperança na morte e ressurreição de Cristo, que ele nos dá a vida eterna. Ou seja, com paciência esperamos, revela a certeza da sua chegada, a certeza de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Com paciência espera. Quem espera com paciência é quem tem certeza da volta de Jesus. É quem tem certeza de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Se eu e você temos essa certeza, o versículo 25 encaixa-se na nossa vida. E o 24, eu preciso vigiar, eu preciso meditar, eu preciso buscar a esperança em Deus, porque a minha esperança está em Jesus Cristo. A minha esperança está na sua volta. A minha esperança está na volta de Jesus, que ainda não vi, mas eu vou estar vivendo esse sobrenatural. Eu vou estar dentro desse sobrenatural, desse propósito. Por quê? Porque eu medito, porque eu busco, porque eu levo à minha mente as palavras do Senhor, os mandamentos de Deus. Eu levo à minha mente as coisas do Senhor. Olha só, agora nós vamos para 1 Coríntios, aliás, 1 Coríntios capítulo 11, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Foi prometido pelo Espírito Santo a volta de Jesus. O Espírito Santo, a manifestação dele, que Jesus iria voltar. Então é essa esperança que nós temos. Ainda não vimos essa volta, mas a nossa esperança, quem espera Jesus com paciência, tem certeza que ele vai voltar. Então você é paciente, você está esperando a volta dele, para a glória de Deus. 1 Coríntios, nós vamos estar passando aqui agora para esse momento especial. 1 Coríntios 11, a partir do 23, nós vamos ler. Aleluia. No 2 Coríntios 3:12, ele ainda fala ainda. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita esperança. Ou seja, já que você tem muita esperança, já que você tem essa esperança, visto que você tem essa esperança, então tenha muita esperança. Nunca perca essa esperança. Nunca deixe essa esperança sair do seu coração. Mantenha essa esperança em seu coração, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, olha só o que Paulo afirma aqui. Que Jesus fala, glória a Deus. Ele diz o seguinte, 23, ele diz, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha só o que Jesus fala aqui, fazei isto em quê? Em memória de mim. Ou seja, eu e você somos igreja do Senhor Jesus. Precisamos trazer à memória tudo que Jesus fez por nós. Precisamos trazer à memória tudo que ele fez por mim e por você, sem nós merecermos tudo que ele fez. Ele entregou a sua vida no nosso lugar para que eu e você não tivéssemos que passar pelo que ele passou. E o interessante que sempre eu friso, e é uma coisa que é verdade, Jesus ele não levou sobre si só os meus pecados, que são muitos. Jesus não levou sobre si só os seus pecados. Jesus levou sobre si o pecado de todos os homens, de todo homem, de toda a humanidade, trazendo a salvação àqueles que crê nele, trazendo a salvação àqueles que conhecem, que se arrepende, reconhecendo que é pecador e alcança a salvação por meio da graça em Jesus Cristo. Continuando lendo em nome de Jesus, os versículos mais embaixo, em nome de Jesus, eu queria convidar você nesse momento que está aí. Nós vamos continuar terminando essa mensagem, mas aqui nesse momento da ceia, em nome de Jesus, queremos fazer esse momento da ceia para a glória de Deus. Você que preparou a sua ceia aí onde você estiver, eu sei que essa não é a melhor forma de fazer a ceia, porque a ceia é a igreja junta, partindo, comendo do mesmo pão, mas a Bíblia diz que devemos fazer isso em memória de mim, devido à circunstância, devido ao momento que estamos passando. Nós não queremos parar de fazer esse momento, ter essa atitude de fazer esse momento de ceiar, aonde você estiver com a sua família, ceia aí junto com eles. Nós vamos estar ceando aqui junto com os irmãos que estão conosco, em nome de Jesus, com quem está aqui conosco, para que possamos ceiar em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Olha só, nós vamos continuar lendo ali, enquanto você prepara aí a sua ceia, em nome de Jesus. Quem quer ceiar neste momento, para a glória de Deus, que você possa preparar aí o seu pão, em nome de Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, Deus. Glória ao santo nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Coloca na tela aí o 1 Coríntios 11, deixa ele aí em nome de Jesus, para a gente estar acompanhando cada versículo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha só. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Em memória de mim. A memória do homem, ela tem que estar ocupada com o que Jesus fez por nós. A memória do homem, ela tem que estar ocupada com a misericórdia, com a fidelidade e a graça do nosso Deus para conosco. Ou seja, Jesus continua dizendo, semelhantemente, tomou também depois de ceiar, semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, em outra tradução, Nova Aliança, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Ou seja, Jesus, ele frisa mais uma vez, fazer isso todas as vezes que fizeres em memória de mim. Deixa eu dizer uma coisa. Nós devemos lembrar sempre das coisas que Deus fez por nós. Não só através desse momento de ceiar, de estarmos fazendo parte dessa atitude, desse ritual de estar ceiando ao Senhor, de estar comendo do pão, lembrando do corpo de Jesus, de estar bebendo do cálice, lembrando do sangue de Jesus que é derramado por vós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que devemos trazer à nossa memória? Nós devemos trazer à nossa memória num tempo tão difícil que estamos passando, iremos passar, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir, e Deus vai cumprir a sua palavra, e Deus vai fazer com que a humanidade também passe pelo deserto, como a nação de Israel passou. A igreja vem passando por esse deserto, o homem vai passar por esse deserto, e é dentro desse deserto que nós temos que ter uma ação. É dentro desse deserto que nós devemos agir da forma correta. É dentro desse deserto, dessa aflição, que devemos ter uma reação que convém e a glorificação de Deus. Então, devemos trazer à memória todos os benefícios de Deus para a nossa vida. Tudo que Deus fez por nós. Jesus, ele diz, fazer isso em memória de mim. Nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. Sabemos que a melhor forma de ceiar é toda a igreja junto. Mas esse é o momento em que nós fazemos, devido à situação, para glorificar o nome de Deus, para bem dizer ao Senhor, bem dizer ao nome do Senhor, trazendo sempre à memória os benefícios do Senhor, e não só agora, mas a nossa vida constante, dia após dia, a nossa memória tem que estar ocupada com as coisas do Altíssimo. E a Bíblia diz, no versículo 23, para nós ceiarmos em nome de Jesus, você que puder ficar em pé aí, em nome de Jesus, você possa se colocar de pé na sua casa, você que pode, eu vou continuar aqui sentado por causa da câmera, mas a Bíblia diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim, em memória do que Jesus fez por nós, simbolizando o corpo de Jesus, representando o corpo de Jesus, para que eu e você possa lembrar que Deus, a palavra possa queimar no teu coração aí, da lembrança daquilo que Deus fez por você. O que devemos trazer à memória, o que devemos trazer à memória não é luta, não é dificuldade, não é o que sofremos no passado, não é o que passamos ou o que estamos passando, mas é sim o que Jesus fez e o que Deus faz por nós, mediante a sua graça. Então, nesse momento, em memória de tudo que Deus fez por nós, possamos comer junto, você, eu e todos que estamos tendo essa atitude em nome de Jesus, que todos possam comer junto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você não tem nada que possa te impedir de dar um glória a Deus aí. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor, que a nossa mente esteja ocupada com a tua palavra. Que a nossa mente esteja ocupada, meu Deus, Pai, o sacrifício, meu Deus, o Senhor se entregou como oferta naquela cruz. Que a nossa mente esteja ocupada com, meu Deus, Pai, a mensagem da cruz, com aquilo que o Senhor fez ali. E a mente da tua igreja esteja ocupada, trazendo à memória a atitude do Senhor Jesus, de se entregar como oferta, meu Deus, àquela cruz por nós, Senhor. Meu Deus, obrigado, meu Deus. E como diz a tua palavra, que o Senhor continua falando. Continua falando no versículo 25, semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice
é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebedes, mais uma vez em memória de mim. A coisa que Jesus ele frisa é nunca esquecer das coisas de Deus. A esperança está em Cristo Jesus, que todos possamos beber o cálice em nome de Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Oh, Deus, glória a Deus. Você não tem motivo para ficar calado. Aonde você estiver, você pode dar um glória a Deus ao Senhor. A Bíblia diz, trazei à memória as coisas que podem nos dar esperança. Jeremias diz, eu vou trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Só Deus pode dar esperança ao homem. Só Deus pode dar esperança a mim e a você. E Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Que você possa lembrar do que Jesus sempre... Você possa lembrar sempre do que o Senhor fez por você. Que todos nós possamos lembrar, que a igreja nunca vem esquecer. Muitas das vezes a nossa mente, a nossa memória está ocupada com coisas dessa vida física, mas que possamos sempre estar meditando, sempre possamos estar firme nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem prometido através do seu Filho. A promessa de Deus por meio do seu Filho. Sempre grato pela sua graça, sempre grato por esta salvação, sempre grato pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. Eu quero deixar esta palavra aqui para você. Não deixe a sua mente ser tomada pelo medo que estão aí querendo introduzir no seu coração e na sua mente, que estão tentando trazer a você por meio das notícias, por meio da mídia mentirosa e por meio de tantos outros falsos que tentam trazer a sua mente ao medo, trazer a sua mente ao desespero. Mas olha só, confia no Senhor. Paulo disse, se você tem confiança, visto que você tem tal esperança ou confiança, que muita esperança possa ter. Espera muito no Senhor, tenha muita esperança nele. Então, é tempo da igreja estar firme no Senhor, é tempo da igreja perseverar no Senhor, e sempre lembrando, mesmo em meio ao deserto, à aflição, busca em sua memória as coisas de Deus. A misericórdia, a graça, a fidelidade, a promessa de Deus. Promessa de Deus não falha. E a promessa de Deus foi vir buscar a sua igreja. Seja a igreja do Senhor Jesus. Seja a igreja que Jesus vai vir buscar. Não se deixe levar pelo sistema desse mundo. Não se deixe amedrontar. Josué, ele ficou amedrontado, sem Moisés. Muita coisa para ele enfrentar. Muito exército, muita batalha. E ele não sabia como fazer. Então, o apoio dele maior foi de Deus. Deus chegou e apoiou Josué. Josué, quem está te mandando sou eu. Não importa o que vão falar. Quem está te mandando sou eu. Vai, tem ânimo, tem bom ânimo. E medita no livro desta lei, dia e noite. Olha só.